Olá, meus queridos alunos, a nossa aula de hoje é sobre as gimnospermas e as angiospermas. Vamos estudar as principais características morfológicas e reprodutivas que permitem identificar esses dois grandes grupos de seres vivos. E eu vou te mostrar as principais características que vão permitir você identificar cada um desses grupos. Gimnospermas e angiospermas apresentam várias características em comum. Posso dizer então que elas são espermatófitas, sifonógamas e fanerógamas. Mas calma que eu vou te explicar o significado de cada uma dessas palavras. Primeiro, elas são espermatófitas porque são produtoras de sementes. Esperma quer dizer semente, fitas quer dizer planta. Então, tanto gimnospermas como angiospermas produzem semente. Uma grande aquisição evolutiva para as plantas, já que a semente, ela não só vai nutrir o embrião, como proteger esse embrião contra o ressecamento, contra a desidratação. Além disso, a semente possibilita a transferência desse embrião para longe da planta-mãe, diminuindo aquela que nós chamamos de competição intraespecífica entre seres da mesma espécie. Bem, elas também apresentam a característica de serem sifonógamas. Por quê? Porque produzem um sifão, ou seja, um tubo polínico. Esse tubo polínico ele vai levar o gameta masculino, chamado núcleo espermático, diretamente ao encontro do gameta feminino, a oosfera. Mas como acontece isso? É porque gimnospermas e angiospermas produzem grãos de pólen. Os grãos de pólen são o gametófito masculino jovem. Esse grão de pólen ele sai da estrutura masculina e cai na estrutura feminina, de várias formas. A partir do momento que esse grão de pólen cai na estrutura feminina, ele vai germinar, ou seja, ele vai formar um tubo, chamado então tubo polínico, que é o gametófito masculino adulto. Portanto, essas plantas já não precisam de água para a fecundação, como acontece nas briófitas e pteridófitas, onde o gameta ele é flagelado e móvel. O núcleo espermático, o gametófito desses dois grupos de plantas, eles não são flagelados nem móveis. Bem, isso foi uma grande aquisição para a adaptação dessas plantas ao ambiente terrestre, não necessitar de água para fecundação. Bem, por último, elas são fanerógamas. O que significa isso? Elas produzem órgãos reprodutores evidentes. Ou seja, os órgãos reprodutores de gimnospermas e angiospermas você vê facilmente. São eles o estróbilo, que na verdade são folhas modificadas, uma inflorescência, que apesar de não ter estruturas adaptativas para atrair animais, ou seja, o estróbilo não tem cor, não tem cheiro, não tem néctar, mas o estróbilo já acaba sendo uma estrutura interessante na hora da reprodução dessas gimnospermas, o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Enquanto que as angiospermas apresentam a flor que é o órgão reprodutivo das angiospermas, que acabou sendo uma adaptação incrível para essas plantas, uma vez que as flores são muitas das vezes coloridas, elas são perfumadas, elas produzem néctar que atrai vários animais que ajudam na polinização dessas plantas. Essa aquisição adaptativa da flor tornaram então as angiospermas o grupo melhor sucedido evolutivamente no ambiente terrestre. Fique atento para as principais características das gimnospermas e das angiospermas. As gimnospermas são plantas vasculares que já apresentam uma semente, porém não contida no interior de um fruto. Elas são o primeiro grupo de plantas com total independência da água na hora da fecundação. Isso porque elas já apresentam estruturas reprodutivas evidentes, chamadas de estróbilo. Por isso, então, são plantas chamadas de fanerógamas. O estróbilo masculino produz o grão de pólen. E aí acontece a polinização, ou seja, a transferência desse grão de pólen até o estróbilo feminino. Quando esse grão de pólen ele tocar no estróbilo feminino, ele vai germinar, ou seja, ele vai formar um tubo chamado tubo polínico. É como se fosse um sifão, daí porque elas serem chamadas sifonógamas. Esse tubo polínico ele leva o gameta masculino, chamado núcleo espermático, diretamente ao encontro do gameta feminino, a oosfera. Portanto, não há necessidade mais da água para que haja essa fecundação. As gimnospermas são plantas que têm como a fase dominante o esporófito, com raiz, caule e folha.
Além disso, vamos encontrar também a formação de estrutura reprodutiva, que é o estróbilo, como nós comentamos, e também a formação da semente. As folhas das gimnospermas caracterizam-se por ter esse formato de agulha. E essa estrutura típica das gimnospermas das folhas é muito importante para que elas possam resistir a baixas temperaturas. Mesmo quando há uma queda de temperatura, a presença de neve e gelo, essas folhas conseguem permanecer na árvore sem necessidade delas, por exemplo, desaparecerem nesse período. Daí porque gimnospermas, elas são plantas normalmente encontradas em regiões mais frias, em regiões de clima temperado. Porém, elas são encontradas nos mais variados ambientes. No Brasil, existem 23 espécies de gimnospermas, 16 das quais aqui na nossa região, a região amazônica. São mais ou menos 900 espécies de gimnospermas, distribuídas em 4 grandes filos. O filo Coniferófita, ou simplesmente conífera, é o filo onde eu encontro o maior número de representantes. Elas têm esse nome, coníferas, por o seu estróbilo ter a forma de um cone. É o grupo mais conhecido, onde nós vamos encontrar os pinheiros, o podocarpo, as sequoias, que são, na verdade, as maiores árvores que existem no planeta em termos de volume. As sequoias chegam a alcançar até 117 metros de comprimento, com um diâmetro mais ou menos de até 12 metros, sendo as maiores árvores encontradas até hoje. A sequoia mais antiga tem mais de 4.600 anos. Um outro filo que vamos encontrar nas gimnospermas é o filo das cicadófitas, onde são representantes as cicas que você vê aqui. As cicas, elas são gimnospermas bem comuns, encontradas em praças, jardins, com essa função ornamental. Há também um outro filo chamado guinetófita, onde nós vamos encontrar o guineto e a efedra. A efedra é um arbusto que produz a efedramina, que é muito utilizada como medicamento. Ela tem ação descongestionante, ela é broncodilatadora e também serve para emagrecimento, embora traga taquicardia e também tonturas, além de alta pressão. Bem, o outro filo de gimnospermas é o ginkgófita, onde nós encontramos uma única espécie chamada ginkgo biloba, que também produz substâncias de uso medicinal. A ginkgo biloba é usada para cicatrização de ferimentos, além de controle da pressão arterial. As gimnospermas representam uma grande importância para o ser humano. As gimnospermas, elas são utilizadas de forma bastante evidente na produção de celulose, na produção de móveis, mas também elas produzem substâncias usadas na fabricação de esmalte, de shampoos e também de vernizes, antibiótico e antimicótico. Um outro detalhe é que as gimnospermas podem também serem utilizadas na alimentação. Por exemplo, o pinhão, que é uma semente bem comum da araucária, ou pinheiro do Paraná, é muito utilizada na alimentação humana e também de alguns animais. As angiospermas, também chamadas de antófitas, que é o seu único filo, representam o grupo de plantas que apresentam flores e sementes dentro de um fruto. São as plantas mais completas que existem, pois apresentam raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos. As angiospermas representam o grupo de plantas que tiveram o melhor sucesso adaptativo. Elas simplesmente dominaram todos os ambientes terrestres. Nós vamos encontrar angiospermas desde o deserto até regiões de extrema umidade, como por exemplo as florestas equatoriais. As angiospermas podem até ser encontradas na água, como é o caso da Vitória régia e dos aquapés. As angiospermas se dividem em dois grandes grupos principais, das monocotiledôneas e das eudicotiledôneas. Bem, monocotiledôneas e eudicotiledôneas se caracterizam e se diferenciam pela quantidade de cotilédones.
Mas o que são cotilédones? São estruturas que estão dentro da semente e que podem nutrir o embrião, por conter reserva nutritiva. As sementes monocotiledôneas têm apenas um cotilédone, como já está dizendo. E as sementes das dicotiledôneas têm 2 cotilédones. É verdade que essa diferença, para uma pessoa que não é botânica, é bem difícil você observar. Mas veja, existem diferenças que você pode notar facilmente entre mono e dicotiledôneas. Ou seja, você sabendo dessas diferenças, facilmente você pode, então, identificar uma angiosperma quando ela é monocotiledônea ou dicotiledônea. Vamos observar essas diferenças agora. Por exemplo, aqui atrás de mim, nós temos o bambu, que é uma das plantas que são do grupo das monocotiledôneas. Quais as características das monocotiledôneas? Elas se diferenciam das dicotiledôneas, por exemplo, em relação à raiz. A raiz das monocotiledôneas, elas são raízes do tipo fasciculada. Perceba que essa raiz, ela não tem uma raiz maior, uma raiz principal. É uma raiz onde elas são todas espalhadas. Essa raiz espalhada é típica das monocotiledôneas. Enquanto que nas dicotiledôneas, você observa que a raiz ela é do tipo axial ou pivotante. Veja como ela tem um pivô, uma raiz maior, de onde saem as raízes secundárias. É uma das grandes diferenças entre mono e eudicotiledôneas. Uma outra característica que diferencia mono de eudicotiledônea é o tipo de caule. Aqui você observa o caule das monocotiledôneas são sempre finos. Esses caules são finos por quê? Porque essa planta não apresenta um tipo de tecido chamado meristema secundário que faz o crescimento transversal da planta. Isso não existe nas monocotiledôneas. Então o caule é do tipo, sempre um caule fino, do tipo ou colmo, como esse aqui, ou do tipo chip. O caule chip é típico das palmeiras. E esse caule aqui, que tem essas divisões, vamos encontrar no bambu, na cana-de-açúcar, no trigo, na aveia, no milho, são todas plantas que têm esse caule do tipo colmo. Portanto, são plantas monocotiledôneas. Uma diferença marcante entre mono e dicotiledôneas também é o tipo de folha. Veja, as folhas das monocotiledôneas, normalmente elas são folhas compridas, com as nervuras paralelas. Se você observar as nervuras que conduzem seiva bruta elaborada dessa folha, elas são paralelas. Enquanto que nas eudicotiledôneas, você vai perceber que a folha é diferente. Ela é uma folha menor, mais larga e tem as suas nervuras em forma de rede, reticulinérveas, ou, no caso, em forma de pena, posso chamar também de peninérveas. Essa é uma grande diferença também entre as plantas angiospermas mono e eudicotiledôneas. Agora, há uma característica também bem marcante, né, entre mono e eudicotiledôneas, que é, na verdade, o tipo de caule. Quando você observa, observando aqui nessa praça, nós temos vários exemplos de angiospermas. Aliás, a maioria das plantas que você encontra no ambiente são angiospermas. Você vê aqui, então, uma angiosperma eudicotiledônea. E diferente da monocotiledônea, que tem um caule fino, as eudicotiledôneas muitas das vezes apresentam um caule mais espesso. Esse caule é chamado de caule tronco. É verdade que nem todas as eudicotiledôneas têm um caule do tipo tronco, porque existem eudicotiledôneas de pequeno porte, como o feijoeiro, por exemplo, que já tem um caule que é considerado um caule do tipo haste, mais fino. Mas as árvores que representam as eudicotiledôneas têm um caule do tipo tronco, uma boa diferença. Veja só, as angiospermas elas são fundamentais para o equilíbrio ecológico do planeta, já que 95% das plantas são angiospermas. Então, elas são os maiores produtores do planeta, os maiores produtores terrestres que nós vamos encontrar, fornecendo alimento para todos os animais. Na espécie humana, por exemplo, as angiospermas, elas fornecem como alimento raízes como a mandioca, a macaxeira, a cenoura, a beterraba, a batata doce. Há também caules que são comestíveis, como o caso da cana-de-açúcar, a batata comum, que também é um caule bem usado na nossa dieta. Mas há também folhas que nós usamos como alimento, a alface, a couve, o cheiro verde,
o jambu, são exemplos de folhas que nós usamos na nossa dieta. E há também as sementes, como o arroz, o feijão, a soja, e os frutos, como o abacate, a manga, a laranja, são frutos bem usados na nossa dieta. Uma outra importância das angiospermas é, no caso, a importância econômica, a indústria têxtil, o algodão, por exemplo, a juta, são exemplos de plantas que são usadas para a fabricação de tecidos. A indústria madeireira usa principalmente as angiospermas na sua constituição, na sua produção. Também a indústria farmacológica, a maioria dos medicamentos fitoterápicos vem das angiospermas. Na produção de bebidas, há várias plantas angiospermas usadas nessas fábricas para a produção de cervejas, de suco. Então você observa que elas são plantas fundamentais para não só o equilíbrio do planeta, a absorção, o sequestro de carbono, sua importância ecológica, mas também são muito importantes economicamente. Essas angiospermas, então, mostram como são plantas que nós temos que cuidar para a sua preservação. Preservar essas plantas, não só as angiospermas, lógico, mas todas as plantas, é fundamental para a preservação da nossa própria espécie. Um forte abraço!